Boa noite, queridos amigos e amigas. Mais uma vez o nosso programa Evangelho Rede Vivo. E hoje nós vamos prosseguir o estudo do Sermão Profético, culminando aí os últimos versículos que dizem respeito à exortação à vigilância. Nós começamos na semana passada e o texto mesmo de Jesus culmina aqui. Nós já estudamos as duas parábolas que prosseguem o sermão profético, né? Só não estudamos a parábola dos 10 talentos. E aí a gente está culminando aqui o pensamento de Jesus em torno desse assunto, ou seja, ele profetizando sobre o processo evolutivo, sobre a conquista de si mesmo, sobre a conquista da divindade, sobre o processo evolutivo culminando com a projeção da criatura dentro das linhas essenciais do amor, porque é isso que está sendo tratado aqui. Então, a gente, na semana passada, comentou sobre a questão do dia, da hora, e é importante que a gente diga isso. Ninguém sabe, nem o filho, né, nem os anjos, mas só o pai. Existem coisas na vida que nós não podemos prever. Porque depende, se você, por exemplo, às vezes você tem uma situação, você tem um filho, você tem uma pessoa que você gosta, a quem você se devota, você diz assim, aí eu vou fazer de tudo para essa pessoa. Você dá, assim, a excelência do seu amor, mas você nota que a excelência do seu amor, no tempo que você achava que seria necessária para transformar essa pessoa, não é. Então, assim, isso é uma consideração muito importante, porque a gente contribui, mas nós não somos capazes de prever e estabelecer nada na intimidade do outro. A gente começou falando sobre isso porque nós estamos observando que no plano de afetividade, de interação, de entrosamento que a vida promove entre nós, a tal de lei de sociedade, né? Ela é uma lei, então a gente precisa conviver uns com os outros. Segundo Kardec, essa inter-relação é a pedra de toque da evolução. Você pode viver com tudo da matéria, do meio ambiente, mas se você não tiver o semelhante, você não se reconhece, você não se trabalha, você não se projeta, tá certo? Isso ocorre com o semelhante. Eu conheço muita gente que diz assim, Wagner, eu prefiro os cachorrinhos, eu prefiro meus bichinhos, eu prefiro a natureza, e eu viro um ermitão. Como ermitão, você estaciona. Porque você, eu vou até explicar, fazer um parênteses aqui. Sabe por que é mais fácil lidar com os reinos que antecedem o homem, que são anteriores ao homem? Porque você já dominou isso tudo. Desculpem. A gente tem facilidade, né? Muitos de nós temos facilidades com a natureza, com o que é da natureza, porque a gente já ultrapassou isso. Então, tudo que foi aprendizado no mineral, no vegetal, no animal, nós dominamos. Tanto é que o nosso organismo é uma síntese do mineral, do vegetal, do animal. É uma síntese. E o perispírito passou por tudo isso. Ele foi constituído nessas etapas de evolução. Então, você domina isso. Entendeu? Então, para você respirar, para você digerir alimento, para você ter excreção, para você ter comunhão sexual, para você ter os processos de interação com as forças físicas, né? As células, nos seus diversos sentidos e funções, para você ter tudo isso, você estagiou em incontáveis frentes do mineral, do vegetal, do animal. E isso é que automatizou tudo no chamado corpo espiritual. Todos os centros de força que você possui e que deixam você hoje pensar com fluidez, interagindo com o infinito, já lidando com aquilo que é subjetivo, né? E pode falar, por exemplo, de moral, pode falar de ética, né? Que são coisas impalpáveis. Tudo isso foi possível porque você, como princípio inteligente, estagiou antes nos reinos da natureza e automatizou. Então, o perispírito é uma herança dos reinos que antecedem o homem.
ele se organiza e se define na forma humana, com projeção para o infinito, na condição humana, que é uma das fases que você vai viver, e não a última, porque depois dela tem a angélica, e depois da angélica a gente não sabe, porque a gente sabe como é que é a vida de anjo. Então vocês vão entender que essa conquista humana, ela precisou dos 3 reinos que nós conhecemos aqui no planeta, tá certo? E aí você tem automatizado o perispírito, que automatiza o campo biológico, que é uma síntese de tudo que tem na natureza. Você tem ferro no organismo, você tem manganês, você tem... Aí você vai, né? Só não tem as derivações que o homem faz. Por exemplo, o homem fez o aço, né? O aço é uma derivação, ele combinou elementos, faz uma liga. Mas o princípio, todos os elementos estão em você. Então você nota que o organismo físico se constitui daquilo que a natureza tem, em abundância. Nas suas, vamos dizer assim, nos seus reinos, na subdivisão dos seus reinos. Então, é muito curioso pensar isso. Então, por que é que nunca se sabe quando o elemento vai querer ou não? Porque depende dele. Exclusivamente dele. Wagner, mas livre-arbítrio não é caçado? Ele pode ser caçado, mas não significa que a pessoa vai aceitar. Quer uma prova disso? Os rebeldes de Capela que tiveram que ser trazidos para a Terra. E os rebeldes de Capela que estão na Terra, e segundo os espíritos, eles vão para um mundo ainda inferior à Terra. Porque não aceitaram. Chama-se inconformação. Chama-se revolta. Enquanto elemento, se você for no livro Libertação de André Luiz e prestar atenção como que é a organização dos trevosos, dos chamados dragões, você vai ver lá. O André Luiz vai dar uma ideia do que é aquele reino. Todos eles se indispõem contra Deus, contra a lei divina, e criam seus reinos particulares. A Terra está deixando de ser um planeta em que esses dragões, encarnados ou desencarnados, que nós temos assim dragões horrorosos, né, em todas as áreas, em todas as profissões e também nas áreas que deveriam trabalhar o coletivo, política, justiça, legislativo. Está cheio de dragão. Está cheio. Eles estão encarnados também. E estão desencarnados. Não é? Agora, é o que Kardec fala. Quando ele vai falar assim, que o povo fala que tem maus espíritas, ele fala assim, mas tem maus médicos, tem maus políticos, tem maus juízes. Vocês entenderam? O problema não é a função, o problema é a perversão do espírito que chega ali, encarnado. Entendeu? O problema é o ser humano. Por isso é que não tem como definir, vai ser tal dia. Só o Criador sabe disso. Então é importante salientar isso com vocês. Porque se vocês tiverem que trabalhar um filho, se vocês tiverem que trabalhar um amor, não julguem que isso vai ser para amanhã, para hoje, para ontem. Não vai. Quem trabalha tem que trabalhar com abnegação. O que é isso, Wagner? Você não pode contar amanhã. Você não pode contar esforço. Por isso que a lei de amor isenta a pessoa de frustração. A lei de amor, quando a gente adere a Jesus, você não tem tempo ruim para você. Eu estou servindo, estou trabalhando, estou amando, estou fazendo a minha parte. Agora, eu gostaria muito de receber de volta. Mas não chegou a hora. O fruto não está maduro. A pessoa não está disposta. Você faz isso para um filho amado e ele vai te enterrar sem te entregar o coração. Às vezes vai acontecer depois que você desencarnou. Porque a ausência de tudo aquilo que foi importante, que representou investimento, devoção, a abnegação é isso, você dá sem querer troca. Quando chegar a desencarnação, às vezes quando chegar a enfermidade, ou para ele, para a pessoa que amou, aí pode ser que ele, nossa, o que eu fiz? Aí ele vai fazer reflexão, cair em si. Mas ninguém sabe quando vai ser. Então, se você está lidando com livre-arbítrio dos outros, é melhor não ter expectativa. É melhor ter perspectiva. Expectativa, você fala assim, não vai dar certo, vai dar certo. Perspectiva.
Vamos torcer para dar certo, mas aguardemos. Então, o Honório falava assim com a gente. Tem muita coisa que a gente tem que esperar. Esperar. Porque esperar é sábio. Porque senão você vai fazer com as mãos, aí vira um karma. Ou vira um problemão. Então, o Honório falou assim, enquanto a gente espera, a gente opera. O que é isso, Honório? Meu filho, você não está esperando? Você vai ficar na expectação? Trabalha. Enquanto você não tem o que você espera, enquanto você aguarda essa bênção, vai fazendo outras coisas. Seja útil. Enquanto espera, opera. Tá certo? É isso aí. Tem muita gente aí de braço cruzado assim, ai, a pandemia está destruindo a gente. Ai, vai morrer todo mundo. Ai, vai não. Vai não, bem. Vai não. Os espíritos já orientaram sobre isso. Kardec viveu isso. Kardec viu isso nas Ilhas Maurício. Kardec ouviu o Dr. Dermeuro. Kardec ouviu espíritos elevados. Esses movimentos são cíclicos no planeta, mas eles não atingem todo mundo. Eles atingem uma parcela da humanidade. Aí você vai perguntar assim, mas quem eles atingem? Nós não temos condição de saber aqui, porque nós estamos de frente para o desafio. Quem sabe é quem está olhando de cima. E que domina o jogo ou a tábua da lei que opera a cada um segundo as próprias obras. Porque você fala assim, tem um monte de gente boa morrendo. Bom, era de se desejar que os maus fossem antes dos bons, né? Já que as pessoas são tão perversas, tão maldosas, tão indiferentes, tão criminosas, tão genocidas, que elas fossem antes, né? Mas geralmente vão as pessoas que estão prontas para isso, não aquelas que ainda estão enchendo o copo. Em termos de evolução é assim. Porque a chuva cai, o sol brilha primeiro para o sol brilha para os bons, ou melhor, para os maus. E a chuva cai primeiro sobre os bons. O que é chuva? Chuva significava, não é a chuva que leva aquela casa construída na areia? Pois é. As chuvas são as circunstâncias que vão lavar, que vão levar, enquanto o sol é o dia risonho. Então, no ensino de Jesus, o sol brilha sobre os maus. E a chuva deságua primeiro sobre os bons. Você entendeu? Tem uma sutileza. Então, assim, os bons estão preparados para ferir. Os maus estão ainda enchendo o copo do livre-arbítrio irresponsável. Então, por isso, eles são preservados. Quer uma ideia sobre isso? Na época de Jesus, Barrabás foi solto. E Jesus foi preso e crucificado. Não adiantou força nenhuma para mudar aquilo. O povo quis soltar Barrabás. Mas o povo não amava Jesus. Recebeu o benefício dele. A terra é um mundo de expiação e prova. Quem que tem que ficar na terra? Para lutar e para sofrer a prestação? Os que precisam disso. Por que nós espíritas acreditamos que a morte é um horror? Não é. Não é. É o que Kardec trabalha na Revista Espírita, sobre epidemia, em referentes casos dos Ilhas Maurício e outras comunicações que ele publicou. Porque vocês vão ver que o espírita está pronto se ele for chamado. Essa é a conceituação do espírita. Ah, mas minha família, apego. Eu sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso. Zelo é uma coisa, apego é outra. A gente tem que aprender a amadurecer a alma e dizer assim, se for plano de Deus, estou pronto. Estou pronto. Porque a gente acha lindo ler um Paulo Estevão, ler um há 2000 anos, ler uns 50 anos depois, um Renúncia. Porque a gente adora aquele heroísmo daquelas pessoas. Mas não chegou a nossa vez? Não chegou a nossa vez? Faz o seguinte, faz o melhor, se for a vontade de Deus, atenda. É nesse sentido. Nós estamos conversando. Porque existe muito conceito errado.
Daqui a pouco o espírita vai ficar como os evangélicos que eu ouvi, que disseram assim, não, nós somos de Deus. Isso não pega na gente, não. A gente é o povo de Deus. Ou seja, a ideia que o judeu tinha de que era o povo escolhido, que tudo era para eles primeiro, que eles eram o supra-sumo existente na Terra e o resto era resto. Eles pensavam assim na época, né? A mesma mentalidade de hoje os religiosos. Aí vocês vão achar porque são católicos, protestantes, espírita, vocês estão a par disso? Não. Agora, a serenidade diante da prova é o diferencial do cristão. Porque o cristão foi comido por leão, foi massacrado por feras, foi queimado vivo, foi atingido por flechas, foi perseguido, as mulheres foram defloradas. Não é? Então, assim, a tortura foi horrorosa, 300 anos. Então, vem falar que privilégio de cristão foi ser torturado? Foi. Porque estavam preparados. A sociedade medíocre tortura quem está pronto. É isso que a gente tem que entender. Agora, deixemos de lado essa coisa de privilégio. Na verdade, os que são cristãos verdadeiros, eles são prioritários nos testemunhos. A gente não pode se iludir. Então, já que a gente está estudando sermão profético, vamos dizer isso. Então, vamos lá. Aí nós trabalhamos a questão de Noé. Vocês entenderam? Porque Noé é um referencial de estruturação da casa mental. A partir dele, tudo é ordenado. E não é mais... Porque quando a gente trabalhou aquilo, e antes, né... Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casaram e davam-se em casamento. Eu não explicitei bem, casar é uma coisa, você se vincula a um assunto. Casar não é só homem e mulher, ou homem com homem, mulher com mulher, não. Casar eu tenho um projeto, você casa com ele. Eu tenho um ideal, você casa com ele. O casamento é vinculação. Vinculação. Se você eleger um assunto e é obcecado com aquilo, você casou. Uma pessoa que casou com a droga e não quer mais ninguém, casou. Ele casou com a droga. Estou dando um exemplo para vocês, tá? Porque tem que ser estudado de forma mais ampla, não restrita, para a gente poder entender o assunto. Aí, quem se dá em casamento? Deu-se em casamento. É o passivo. A gente trabalha macho e fêmea. O macho sai para casar. Mas tem aquele elemento que dá-se em casamento. É o elemento passivo. Porque você vai encontrar isso na vida. Você bate numa porta. Na hora que você bateu nela, ela abriu. Primeira encostadinha que você deu, ela abriu. Isso é dar-se em casamento. Aquela situação estava pronta para você. Porque tem hora que ela não abre de jeito nenhum. Você bate. Não, não é a sua hora. Entendeu? Tem gente que encontra a desencarnação assim, ó, sem querer. Nem imagina. Outros, avião cai, ele sobrevive. Para dar uma ideia. Então, tem casamento que acontece tranquilamente. Então, tem sutilezas aí. Então, beber, comer, casar e dar-se em casamento é o quê? Você faz o que você quer da sua vida, livre-arbítrio. Você não vê um tanto de gente aí que não tem senso moral? Você olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, essa pessoa não tem discernimento, né? A gente tem vivido isso não só com pessoas simples, mas com pessoas destacadas no país. E no mundo, né? E no mundo. Porque você vê gente assim, então... Quer ver um mote de insensatez espiritual, moral, e que ninguém presta atenção? Quando Jesus conta daquela história do homem que produziu, e produziu tanto que arrebentou o seu celeiro, fez um maior para juntar mais ainda. Aí vem a voz do mundo espiritual e fala assim, insensato, hoje mesmo perderão a tua alma, e para quem será tudo que amontoaste? Não tem gente que faz isso com dinheiro, com bens, com título, etc. Só para si? Pedirão a tua alma hoje. A pandemia está mostrando isso. Hoje eu estava vendo ali, eu vi a morte de vários senadores, né? Hoje desencarnou mais um. Aí, quer dizer, atingiu a classe política, não é? Atingiu de uma forma chocante a classe política. Aí eles começam a pensar, né?
Aí o presidente do Senado tá lá, não, tem que correr, tem que fazer alguma coisa. Ah, porque chegou neles, né? Não foi? Que chegou um homem de 58 anos, novo, não é? Então você vê assim, enquanto não fere o interesse, a gente não acorda, né? Não acorda. Porque, segundo 15 ministros pegaram a Covid, todos ficaram bem, nenhum morreu. Então, para muita gente, isso é uma gripezinha, né? Uma bobagem. Agora, quando morre, igual no Senado, aí fala, nossa, é o quarto, né? Então, dá para pensar, né? Então, gente, nós temos aqui, para a gente estudar hoje, a casa mental é quando o juízo chega. É mais ou menos isso. Por isso que se estuda Noé. O juízo vem com Noé. Porque o que não presta, a água leva. A água é um símbolo, né? O que é o dilúvio? É um projeto de reencarnação, a gente poderia dizer assim. Não é, se a gente vai estudar o dilúvio, que exterminou muitas cidades, como aqui tem enchentes, né? Leva muita gente, destrói muitas casas. A gente viu há pouco tempo no Brasil, né? Isso acontecendo. Mas o dilúvio, ele tem um sentido amplo de... É como se fosse um projeto de depuração, de saneamento. Então o dilúvio vem e leva. O que é um dilúvio? A pandemia de hoje é um dilúvio. Vocês já pensaram nisso? A pandemia que nós estamos vendo é um dilúvio. Por quê? No dilúvio, você não tem escolha. Você não tem trânsito livre. Você não tem nada assegurado, nada seguro. Não tem um monte de gente falando assim, quem será o próximo? Será que eu estou contaminado? Será que eu estou infectado? Será que eu infectei alguém? Quem pode garantir alguma coisa? Não é? Tem muita gente tomando vacina, a gente está vendo que está dando certo, graças a Deus, e tem que continuar, porque é por aí. Não neguem vacina. Espíritas, não neguem vacina. Ouçam a ciência. Kardec ensinou para a gente respeitar a ciência e não agir como os fanáticos religiosos que nós já vimos por aí. Eles são lunáticos, mas espírita não pode ser. Não é porque tem um comandante lunático que vocês vão seguir. Não façam isso. O mestre de vocês é Jesus. A orientação doutrinária de vocês vem de Allan Kardec. Esqueçam as bobagens. É preciso ponderar. Então, a gente está vendo os velhinhos vacinados, está indo bem, graças a Deus, está indo tudo bem. Dá mais segurança. Mas mesmo com a vacina é preciso tomar cuidado. Não é? Porque a gente ainda é novo nisso, a gente precisa ainda ensaiar. Não está certo? Então, é preciso caminhar com vigilância. A vigilância estabelece segurança. Não é caminhar como se o mundo fosse só para nós. Isso não existe. O jovem, a gente até entende que ele pensa assim, a libido grita, os hormônios gritam, eles saem igual loucos, e eles não raciocinam. Isso é uma coisa. Mesmo porque a juventude, se você pegar a juventude, eles estão passando por uma revolução interna. Porque na adolescência, a epífise abre as suas comportas. E eles recebem uma carga de passado que eles não sabem decodificar e entender. Então, além do hoje, eles têm o ontem, num confronto. Então, vem as crises. O jovem dá para entender. Agora, os maduros, a gente não entende. Aí seriam, eu vou falar o termo correto, idiotia. Mas eu não estou diminuindo ninguém. Porque o termo foi constituído a partir do id do Freud. O id significa o quê? É o cérebro básico. Eu quero. Tudo eu quero. Ele não tem senso. Então, o idiota é aquele que não tem senso. Ele não tem o ego nem o superego. Ele é só o id. Por isso ele parou ali. Sabe quem tem id? Criança até 3 anos. Dependendo dos autores, né? Para estruturar, vamos dizer assim, o cérebro e a psique completa,
precisa ir até os 10 anos. Agora, tem gente que comporta como um menino de 3 anos, no campo da irresponsabilidade, da insensibilidade. Então, é o idiota. Vocês entenderam? Por isso que a gente fala assim, é um idiota, porque ele não desenvolveu. A mente dele não foi desenvolvida, a psique dele não desenvolveu. Então, ele ficou ali. Eu quero, é isso, eu quero, é o que eu penso. Ele não sai desse mundinho estreito do instinto. Pronto. E o instinto é o quê? Preservação pessoal. O instinto não preserva ninguém, só a si próprio. Então, ele não tem o consciente, e muito menos o superconsciente. Para dar uma ideia para vocês, tá certo? Sermão profético. Nós estamos trabalhando isso aqui. Nós estamos trabalhando o id, o ego e o superego. Ou o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Arca de Noé. Tá bem, queridos? Eu não estou entrando em assuntos paralelos. Eu estou estruturando e ilustrando o que está falando aqui. Arca de Noé. Então, houve uma organização. Aí começa. E não o perceberam. O dilúvio está aí. É virose, né? Uma virose. Tá aí. É o vírus. Tirou todo mundo do sossego. E aí, eles não se aperceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Aconteceu conosco? Está acontecendo. E nos levou a todos. Está todo mundo preso em casa. Está todo mundo com toque de recolher. Aqui em Minas Gerais, está todo mundo com toque de recolher. Todos os municípios, inclusive Belo Horizonte. Fecha às 8 da noite, abre às 5 da manhã. Não pode ter trânsito. E eu acredito que em várias partes do Brasil está acontecendo isso. Porque se não fizer isso, a gente não faz o dever de casa. Porque a gente está no id, né? Idiota. A gente acha que pode, vulnerável, que não tem responsabilidade, que não tem peso. Tem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o que ele está dizendo aqui? Está vendo como é que a gente muda? A renovação está sendo compulsória pelo dilúvio. Forças externas obrigam o elemento a desenvolver senso interno. Deu uma ideia? Se vocês estudarem textos de Kardec na Revista Espírita sobre epidemia, Ilhas Maurício, epidemia, comunicação do Dr. Demuel e de outros espíritos, vocês vão ver eles falando isso aqui. São providências do próprio ambiente, saneadores. As desencarnações coletivas, que eles comparam como sendo as mesmas das desencarnações individuais. Qual que é a diferença de desencarnar com um monte de gente e desencarnar sozinho? Mesma coisa. Cada mente com seu mundo. Cada mundo com sua vibração, com sua expressão moral. Então, a pessoa pode estar do lado de 50, 100, 500 pessoas e não enxergar ninguém. Na hora da desencarnação, só vê ela e outra realidade que não diz respeito àquele povo. Sabe por quê? Porque o mundo externo desaparece quando a pessoa é tirada do corpo. Fica só o íntimo dela. A conquista dela, o trabalho dela, os medos dela, os fantasmas dela, tudo que é dela, ela passa a ver. Ela não vê do outro. A gente toma conta da vida do outro enquanto é encarnado. Ou se vira obsessor no além. Aí toma conta da vida dos outros. Porque vai vingar, vai zombar, vai distrair, vai obsidiar. Espírito de luz. Ou ele tem tarefa de auxílio, mas ele não quer saber. Ele respeita o seu livre-arbítrio. E ele procura te inspirar no melhor, mas ele não toma conta da sua vida. Quem achar que espírito protetor engole a pessoa e impede ela de ser ela, não entendeu nada. Não existe isso. A tarefa dos espíritos que têm consciência é auxiliar a pessoa nos acertos, nos momentos graves. Tá certo? Então, existe espírito todo aqui operando dentro desse sentido. Onde você tirou isso, Wagner?
Na obra de André Luiz, se não me engano, Os Mensageiros, André Luiz vai observar um caso de um espírito mais rude, que tomava conta de um trecho de estrada poeirenta. E acontece que os supervisores tiveram que tirar ele de lá. Por quê? Porque aconteceu um acidente. O espírito tomou o partido do cavalo que estava sendo espancado pelo dono. Eu sei que muita gente vai vibrar e adorar isso aí, mas prestem atenção na sutileza do que é o trabalho em nível superior. O cara começou a espancar demais o cavalo. E o espírito que tomava conta do trecho ficou com tanta raiva do homem que ele meio que ajudou o animal a dar um coice no cara. E o cara ficou ruim com o coice do cavalo. Quando os espíritos que coordenavam ele ficaram sabendo, chamaram a contas. Aí ele contou a história. Aí o que eles fizeram? Afastaram ele da função. Ele não podia ficar ali. Por quê? Porque ele tomou partido. Espírito que trabalha pela ordem não pode tomar partido. Ele poderia inspirar o homem a acalmar-se, mas não vibrar para que o animal escoiciasse e até matasse o homem. Não sei se vocês tiveram uma ideia. Então, esse caso veio na obra de André Luiz e mostra pra gente o que é o trabalho da luz. Ela não pode interferir no livre-arbítrio. Por mais argumentos que vocês venham me trazer, mas o homem está espancando mal, blá, 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 blá. Vocês não comem carne ainda? Tem muita gente que não come, a maioria come. Vocês entenderam? Animais e sofrimento. Um capítulo que o Emmanuel trabalha no livro Aulas da Vida. Vai lá ler o que o Emmanuel fala. Eu não vou falar aqui, não. Então, o livro Aulas da Vida psicografado pelo Chico, tá? Tem lá um capítulo, Animais e Sofrimento. Só para segurar um pouquinho a onda do pessoal que defende os animais. Está certo, porque são irmãos menores. Mas temos que entender também no sentido global e no sentido ético. Porque se os espíritos começassem a influenciar na nossa vida tudo, impedindo ou resolvendo para nós as coisas, a gente não desenvolveria o senso moral. Tá certo? Porque tem hora que você precisa ir até o ponto possível, mesmo desatinado. É o que a gente está vendo por aí. Não tem umas bestas feras aí, coordenando o mundo, os países, etc. Aí você olha e fala assim, meu Deus, que tipo é esse? Outro dia eu estava rindo de um amigo que ele brincou e falou assim, tem hora que a gente olha para algumas pessoas e eu cheguei à conclusão, eu estou entendendo que o cavalo de Calígula, que virou senador, que ele sagrou senador, depois cônsul, foi ministro, ele reencarnou e está liderando aí. Porque só o incitatus para fazer o que certas pessoas fazem. Então eu ri dele, porque é uma piadinha, né, gente? Piadinha de espírita. Mas tem hora que você vê as pessoas falam assim, gente, é até indigno para um cavalo que tem o seu circuito de trabalho e magistral, né? Ele só se comporta estranho quando é ameaçado. O ser humano não é assim, ele é perverso, né? Ele é perverso e indiferente. Então você pensa nessas coisas. Mas tudo bem, é aprendizado, tem que esgotar isso, tem que depurar. Por mais que tem muita gente que não gosta que fala isso, né? Mas eu estou num mundo onde existe aberração e existe o sublime. Só não vê quem não quer. Então é preciso entender isso, porque se eu não me educar, eu me torno uma aberração. Cruel. Olha, é tanta aberração que Jesus conheceu isso. Foi o Chico que contou. O Chico disse que à noite Jesus passou sob a custódia, na prisão dos judeus, os religiosos santinhos daquela época, essa praga que crucificou Jesus, daquela época, estou falando de hoje não. Aqueles santos, Anás, Caifás e comparsas, estou falando daquela turma. Coitado desse povo. Eles prenderam Jesus, porque no outro dia Jesus tinha que ser apresentado para o governador, Pôncio Pilatos. Aí o que o Chico contou?
Jesus passou a noite sendo espancado com sacos de areia e com toalha molhada. Sabe por quê? Para não aparecer uma marca, um ferimento externo. Mas Jesus estava, segundo Chico Xavier, todo cheio de hemorragia interna, nos órgãos. Os judeus fizeram isso. Os lindos religiosos da época. Por isso que Jesus chamou-os de sepulcros caiados. Então, título religioso não representa nada, porque a pessoa pode ser pior do que o que não tem religião. Porque o homem de bem, ele não usa título religioso. Por isso que eu falo de espírita. Tem muito espírita aí que é espírito de porco. E espírito de porco é elemento viciado. Porque não é espírito de cachorro, não. O espírito de cachorro é simples na evolução. Espírito de porco é o que há de pior. Então eu conheço a safra, sei disso. E pode ser que alguém me ache igual, né? Porque a minha língua é ferina, mas eu falo. Porque hipocrisia não é comigo, eu detesto hipocrisia. E nunca quis ser guru de ninguém. Eu sou um aprendiz de Jesus e do Senhor Allan Kardec. E de Chico Xavier. Agora o resto, eu vejo na relatividade. Porque para mim tem que dar a alma, tem que dar o coração. Eu não adoto qualquer coisa, não. Tem muita coisa bonita por aí. Mas negocia. Ora vela para Deus, ora para o diabo. Esse trem não dá certo. Então, não é que a gente é purista, mas você vai escolhendo o melhor, né? Então é preciso que a gente reflita sobre isso. Porque prestem atenção no que vai acontecer. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, quando tiver um dilúvio na sua vida, ou na humanidade, o Filho do Homem está vindo. Curiosamente, uma amiga muito querida, uma médium, sonhou com uma mobilização muito grande dos espíritos, vindo de todas as partes, espíritos serviços de Jesus. E aí a gente falou assim, tá vendo? Nós não estamos sem amparo. Aí eu fiz uma enquete pelo Brasil. Consultei vários médiuns, várias pessoas sensíveis, sem tocar no assunto. Todos estão tendo providências do alto em socorro à Terra. E essa amiga teve um sonho muito bonito, que ela viu esses espíritos vindo, e eles falaram assim, é muito importante ajudar os homens para eles fazerem a grande descoberta que vai mudar, que vai ajudar muito a humanidade, e que muda a história da humanidade. A gente tem certeza que está dentro daquilo que o Chico falou, se não tiver uma guerra em 50 anos, porque fizeram disso um carnaval, mas aqui eu estou falando da forma séria. Se em 50 anos, né, não tivermos uma guerra de grandes proporções, que em menores não. Então, olha a providência divina. Nós temos uma pandemia no mundo inteiro, quebrou a economia, tirou as pessoas da rua, tirou as pessoas da farra, tirou as pessoas dos seus hábitos nocivos, colocou dentro de casa. Desarticula o mundo espiritual inferior. E agora, muitos espíritos vindo. E por trás deles, ela diz que viu uma luz branca, como um sol que queimava os olhos. E o Espírito falou assim, Jesus está voltando. Eu estou falando isso que é muito consolador e muito bonito. E aí ela virou para o Espírito e falou assim, então os evangélicos acreditam que Jesus vai voltar. Aí o Espírito falou com ela assim, não, minha filha, não é como eles pensam, mas ele está voltando. E a gente, no Espiritismo, a gente já trabalhou isso, porque a gente estudava isso com Emmanuel, com Kardec, com... A segunda vinda de Jesus é vibratória, não é física, é vibratória. Por isso as Pleiades estão vindo para ajudar. Elas já estão e outras estão vindo. E a gente soube de diversos relatos que nós estamos tendo ajuda, inclusive de fora do planeta. Agora, não é para delirar com ET do povo aí, não. Esses ETzinhos esquisitos aí, não. Nem o nosso tema extraterrestre é aquele que o Chico Xavier explicou em entrevista. Eu convivo com os extraterrestres desde criança. Porque eles vêm do mundo espiritual, às vezes da Terra, de fora da Terra. Eles nos dão auxílio, são os espíritos. É nesse sentido que eu estou dizendo. Então, vêm os extraterrestres. Do centro da galáxia, de outros planetas, ajudando a Terra a passar por uma grande prova. Por que essa grande prova tem a ver com o mundo da geração?
Porque olha o Filho do Homem aqui. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E a gente está observando esses movimentos dos espíritos. É hora de um saneamento intelecto-moral no planeta. Então, vocês estão vendo quadros agravados de idiotia cristalizada e frentes de bom senso. Aí, quem fica de que lado? Vou dar uma ideia para vocês. Não parece que o mundo está dividido, que o Brasil está dividido? Aí você pergunta assim, quem segue Mamon? O vício, a zombaria, o estilo truculento, etc. Quem segue Mamon? E quem segue Deus? Eu pergunto para vocês. Que quem segue Deus nem precisa atacar o Mamon, porque não é por aí. Mas desarticula o poder de Mamon fazendo melhor. Deu uma ideia? O Chico viveu no período da ditadura. Respeitou a ditadura, porque era inevitável. Ele podia abrir o peito e falar assim, atirem! Ele não era ativista político. O Chico, na verdade, sempre se esquivou da política, embora os políticos o adorassem e sempre fossem visitá-lo, mas ele se esquivava do canto da sereia. Porque, com raras e honrosas exceções, por exemplo, nós temos aquele elemento que era marido da Marlene Nobre, Freitas Nobre. O Chico gostava demais dele. E que político ele era. Bezerra de Menezes e Eurípides Bassano. Eurípides Bassano foi vereador e ele revolucionou a cidade dele na época. Antecipou muita coisa que só depois a gente descobriria e faria pelas cidades. Foi vereador. Porque tem muito espírito que fala que não pode ser. Como? Se Jesus falou, ou o Emmanuel, tem um capítulo do Emmanuel chamado Política Divina. Porque Jesus veio fazer a vontade do Pai aqui. Ele veio fazer a propaganda do Pai e a plataforma do Pai. Isso é política. Agora, nós estamos acostumados a fazer plataforma para lixo, para idiota, para mamon. A questão é, eu estou aqui com vocês fazendo política divina. Sai dessa lama em que eles gostam de viver. Mas faz bonito. Eu trabalhei em Assembleia Legislativa. Eu sei o que é o ambiente. Aí o povo falava para mim assim, nossa, você nesse ambiente não combina. Eu falei assim, combina. Tem que ter alguém. Para pensar Deus, falar Deus, cumprindo os deveres de cada dia. Tem que ter. Tem que ter. Agora, por que a gente não fala isso para um juiz? É cargo público. E que tem as mesmas conotações de jogo, não é? Como deputado, como prefeito, como governador. Vem falar que juiz não faz jogo? Quem tem consciência foge disso. Mas a gente está vendo o cenário. Por que não se fala assim? Não pode nem ser juiz. Não é? Não vai ser advogado? Não tem advogado do diabo? Então, gente, eu estou falando do que está aqui. A Terra está sendo renovada. E esse dilúvio que é a pandemia, vai sair dele o Filho do Homem. Outros padrões de pensamento, de conduta, de vivência, de entrosamento. Vocês duvidam disso? Não duvidem. E os espíritos estão ajudando essa desarticulação do sistema antigo, que ela está sendo desarticulada, não é? A tendência é, como é que vai fazer de novo com as economias, com as moedas, com a sobrevivência, com os sobreviventes? Tem muita coisa em jogo. Os espíritos vão aproveitar isso para trazer orientações e inspirações para um novo modelo. Mais inclusivo, mais fraterno, mais participativo, mais equânime, mais honesto, mais transparente. E aí vai.
Escrevam o que eu estou dizendo para vocês. O mundo não vai ser mais o mesmo. Então, prestem atenção. Estando 2 no campo, como que vai ser isso, Wagner? Aqui. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Aí vocês podem falar assim, será que essa equação, uns vão, outros ficam? Não, tem estudiosos aí que calculam que em torno de 20% da população é que vai ser realmente vitimada com a desencarnação dentro dessa pandemia. Existem esses prognósticos. A gente acredita que seja por aí. A renovação não é tão violenta quanto se pensa. Existe aí como fazer uma estatística, observar, desde que tomemos cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Mas existe um controle, porque os espíritos já falaram que para desencarnar tem que ter autorização. Tá? A infecção, tudo bem, porque a gente pode se contaminar, passar mal, porque a gente está exposto à insalubridade, né? A essa questão de falta de providências sanitárias, ou de não saber como fazer isso de modo eficiente. Mas também. Mas nós vamos conhecer, sim, uma mudança. E vai ter esse... Então, o que é? Um fica e o outro vai. Isso tem uma conotação muito bonita. Não é propriamente a desencarnação. Vocês lembram que a gente trabalha a dualidade, espírito e matéria? Pois é. Por que no processo de dilúvio e da vinda do Filho do Homem, um fica e o outro vai? Porque quando você toma consciência, o materialista vai embora. E o que é espiritual fica. Deu uma ideia? Deu uma ideia? Vocês viram o que é o Filho do Homem, o poder dele? Um fica, o outro vai. Quem vai? O que é frágil. Ele vai para onde? É aqui, se a gente quisesse combinar textos, caberia aquilo que está no texto do Evangelho, tem Mateus e outros, Marcos também. Ele fala assim, é o fogo que nunca apaga e o bicho que nunca morre. Aí você estuda isso e fala assim, muita gente fala assim, o que é isso? Culpa e remorso. É símbolos. Por que isso nunca acaba? Porque tem sempre espírito aprendendo. Porque Deus nunca deixou de criar. Então, a eleição é do próprio indivíduo. Para ele sair disso, ele tem que passar por essa depuração aqui. Não sei se vocês estão entendendo. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Qual que é o campo? A vida. A vida é o campo. É o campo operacional, de trabalho, de autorreconhecimento, de evolução. É isso aí. É o campo. Tá? O campo é o mundo, disse Jesus. Aí vem, esse aqui são dois. Então, no plano da razão, ou da concepção, né, que é bem o fenômeno da inteligência, um fica e o outro vai. A essência do aprendizado fica, a casca vai. É nesse sentido, tá, gente? Aí vem aqui, estando duas moendo. Por que no campo está o elemento masculino? Porque é a razão que dá nome às coisas. O Adão que dá nome. Aquilo é árvore, aquilo é água, aquilo é céu. O Adão que deu nome às coisas. O nosso homem é que dá nome às coisas, no nosso aprendizado. Então, raciocinar e inferir e falar, isso é isso, conceito, isso é do homem. Do homem. Agora, prestem atenção. No versículo, nós estamos, eu esqueci de falar para vocês, nós estamos no capítulo 24 de Mateus, estudando os versículos de 39, 40, 41, 42, 43, 44, tá? Então, depois do campo, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Por que aqui é mulher? Porque é sentimento. Por que é moenda? Porque o conceito que o homem tem que ser triturado no sentimento. O que é o sentimento? É a mulher. Quem que gera o filho? Ela. Isso aqui é a imagem da mulher. Triturando, decodificando na prática. Eu senti, agora eu sei. Eu sei. Estou pensando no assunto. Aí chega a mãe e fala assim, eu senti a proposta. Moeu. Foi na moeda.
triturou. Eu senti a proposta. É linda, é válida. Eu não tinha ainda tomado a dimensão da coisa. Agora eu sei, agora eu sinto. Entenderam o que é moenda? Bonito, meu Deus. Como Jesus é sábio. É sábio. Então, veja, 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Por quê? Porque, vou dar um exemplo. Ai, Wagner, eu te amo tanto, você é meu. Aí vem a luta da vida. E ela vai decodificar. Ela vai chegar um dia para mim e falar assim, ô Wagner, eu te amo muito, mas você não é meu, você é de Deus. Pronto. Aquela passional foi. Vocês entenderam que tudo que a gente faz, a gente primeiro tem um lado muito passional. Isso é meu, é para mim. É o lado egóico, né? Esse vai. Vai para onde precisa dele. Porque ele cumpriu uma função em você, mas vai ter que cumprir função em outros. Deu uma ideia, gente? Porque nada desaparece. Sublima-se. Mas ele continua a existir em algum ponto do universo. Deu uma ideia? Porque isso é condição de evolução, de expansão de potencial. Então todo mundo sai da impureza para a pureza, sim, mas ela existe. A impureza existe, ainda que você a tenha vencido. Então aqui é no campo do sentimento, tá certo? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por que ele não fala ladrão? Porque aqui você está operando corretamente debaixo do dilúvio. Ou seja, os sofrimentos, as dificuldades, os impedimentos dão a você uma capacidade de chegar a conclusões maravilhosas, que é o que está acontecendo no mundo. Por mais medo, por mais dor, por mais tristeza, pelas perdas, nós estamos aprendendo muito sobre vida, sobre convivência, sobre respeito uns pelos outros, respeito pela vida, respeito por Deus, respeito pela ordem. Não está? Tá. Apesar da pancadaria, nós estamos aprendendo. Apesar da zombaria, nós estamos aprendendo. Não é isso? É isso aí. Então, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Qual Senhor? A minha nova lei. A lei de amor. A lei da consciência. Essa é a lei que está sendo elaborada em nós. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O pai de família é o dono da casa. É você. Aqui é a razão. Se ele soubesse a que hora. Por isso que você não sabe que hora que você vai ser aferido, que hora que você vai passar uma aprovação, que hora que você vai ter um choque com alguma situação. Você não sabe. Então, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Aí Jesus vem com um conselho, porque como você não domina o que vai acontecer no minuto seguinte, na noite, avançado, amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui um ano, você não é capaz de saber. Você faz planejamento, mas a execução dele depende da autorização de Deus. Dentro do seu histórico evolutivo. Se você merece ou não. Porque a porta não abre se você não merece. E vai abrir facilmente se você merece. Mas geralmente, quando há merecimento, a pessoa não acha que tem. É que nem humilde. Quem tem merecimento é que nem a pessoa humilde. Ela não acha que tem. E ela é surpreendida pelas coisas boas que ela plantou no passado. Entendeu? Aí ele dá o conselho. Depois desse pai de família que não sabe a que hora que vai vir o ladrão. Por isso estai vós apercebidos também. Ou seja, fiquem atentos. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vai chegar um momento no seu período de luta, de dor, de peleja, de afirmação, de vamos ganhar tempo, vamos ter paciência, vamos orar, vamos confiar em Deus. Ele aparece do nada, assim. Aí você fala assim, algo mudou. A vibração mudou. Eu lutei tanto tempo, mas parece agora que foi até pouco. De tanta graça que existe dentro de mim. Pode acontecer. O Filho do Homem vem interno. Mas você pode começar
como uma coisa puxa a outra. Se você renova por dentro, você fala assim, a vida mudou? Ela está sorrindo para mim? As coisas não estão tão pesadas, tão sombrias. A vinda do Filho do Homem. É preciso ter vigilância. O que é vigilância? Não tire o pé do caminho. Não deixe de operar enquanto espera. Faz o seu melhor. Ainda que você esteja sofrendo pancadas na cabeça, no coração, faz o melhor. Ninguém nunca se arrependeu de operar em bases do bem, do amor, do perdão, da misericórdia, da paciência, da humildade, da tolerância, da fraternidade, da alegria. Nunca ninguém se arrependeu disso. Mas se arrependeu de ter feito o contrário. Um é o ladrão, o outro é o Senhor. Eu espero que vocês tenham se deliciado com essas considerações singelas que a doutrina espírita nos dá sobre o sermão profético de Jesus. Eu peço a Ele, o Senhor nosso, que pacifique as almas, que harmonize as mentes, que traga saúde para o mundo todo, e muito juízo, senso moral aos que nos lideram e que parecem tão perdidos. Que Deus abençoe. Muita paz. Boa noite. Obrigado.